todos. Meu nome é Heriberto. Vou falar agora de manhã, nessa primeira palestra, sobre o Suricata, que é um sistema que pode ser tanto IDS quanto IPS aplicado em redes de computadores na linha de segurança de redes. Esses são os tópicos que eu vou abordar. E nós vamos começar, então, pelo conceito de IDS e IPS. Quando nós montamos sistemas de firewall são sistemas, firewall é um conceito, antes de tudo, né? Firewall é toda segurança, é todo o esforço que você faz para dar segurança física e lógica a uma rede de computadores. E ele é composto por elementos. Ele não é uma máquina, ele não é um monte de coisa misturada numa máquina, pelo contrário, em se falando de máquinas, tem que ser várias para você ter defesa em profundidade e dificultar ataques. Mas o mais importante é que ele é formado por elementos. Então você vai ter aí filtros de pacotes, filtros de estados. Isso aí a gente vai estar atuando em termos de modelo OSI. Sempre que eu falar alguma coisa de nível aqui é modelo OSI, tá? Nós vamos estar atuando em camadas 2, 3 e 4. A gente vai ter outros elementos como proxies, que pode ser de forward, reverso. IDS, IPS estão incluídos nisso. Nós já estamos falando basicamente de camada 7, conteúdo, payload, cabeçalhos de protocolos de aplicação e assim vai. Verificadores de integridade são outros elementos que nós podemos ter. Desses elementos todos, nós estamos falando hoje do IDS e IPS, que justamente servem para analisar basicamente conteúdo. Podendo ter algumas outras funções também. A principal característica do IDS, isso é uma coisa que a gente tem que entender bem, é que o IDS ele foi feito basicamente para fazer logs. Então você tem um IDS no meio do caminho na sua rede, a gente diz que ele está inline ou em nível de circuito, também existe esse tipo de abordagem. Tudo que for entrar na sua rede, por exemplo, ou sair dela, vai passar por essa máquina que está no meio do caminho. Qual é a função dela? O Intrusion Detection System, o IDS. Fazer log de tudo que ela acha. Então, esse acha é muito importante nesse conceito. Fazer log de tudo que ela acha que é falha de segurança, que é uma anomalia de rede. Então, se ela acha, pode ser que tenha falso positivo. E essa também é uma abordagem que a gente tem que entender bem. As pessoas ficam, às vezes, perturbadas com falsos positivos em IDS. Então, dentro do conceito máximo de segurança, gravem essa frase agora: IDS tem que dar falso positivo. Porque, como a maioria desses sistemas não usa inteligência artificial, e mesmo que use, ela nunca será tão poderosa e expressiva quanto a nossa inteligência normal, natural, quando um elemento desse achar que tem uma possibilidade de ataque, de falha de segurança, de anomalia de tráfego, ele vai fazer o log para que um ser humano, um especialista em segurança, possa analisar e dizer se aquilo é uma falha de segurança ou não. Não vai haver bloqueio. Como eu falei anteriormente, nós trabalhamos basicamente com logs na parte de IDS. Outra coisa é que nós podemos ter o tráfego fragmentado, tanto no nível 3, né, no nível de rede, quanto no nível 4, que onde estão passando os segmentos, que é o nível de transporte. Então, se a gente tiver, por exemplo, um TCP dentro do IP, nós podemos ter esse TCP sendo dividido em vários pedaços para poder trafegar dentro de vários IPs e chegar do outro lado. Em questão de IP, o IP também ele pode ser maior que um MTU que esteja no meio do caminho e pode ser que ele sofra fragmentação sendo dividido em vários pedaços, aquele mesmo IP. Quando isso chega do outro lado, na camada de rede dentro do kernel, isso tem que ser remontado.
o IP que está fragmentado, ele é remontado, e o TCP que foi dividido em vários pedaços, né, o segmento que foi dividido em vários pedaços, ele também vai ser remontado para gerar uma informação final e útil. Quando a gente entra nessa linha de detecção, nós temos que pensar em trabalhar com isso. Se eu estou recebendo alguma coisa que está fragmentada, né, despedaçada, vamos dizer assim, eu só vou saber se o conteúdo que está ali dentro é malicioso ou não quando eu tiver o pedaço inteiro. Então, eu tenho que fazer análise de tudo e não dos pedacinhos, ou seja, eu tenho que reunir todos os pedaços, todos os fragmentos, remontar para agora analisar. Como o IDS ele se presta a fazer logs e não bloqueios, geralmente o IDS deixa o tráfego que está fragmentado passar, e enquanto o tráfego está passando, para não haver atraso, ele vai armazenando os fragmentos para depois remontar e analisar. Então, passou o tráfego, ele ia passar de qualquer jeito, agora ele remonta tudo, não houve atraso no tráfego, ele analisa a opção ataque, ele gera log. Então, é a básica de um IDS. No caso de um IPS, ele tem um mecanismo similar ao IDS, com pequenas modificações. A principal diferença é que vai haver o bloqueio. E o IPS, ele chega à conclusão que aquilo é um tráfego malicioso, ele vai bloquear. Então, vamos a outra máxima comparativa. IDS tem que dar falso positivo. IPS não pode dar falso positivo. Esse que nós estamos vendo agora, o Prevention System. Porque se ele der falso positivo, ele vai bloquear, porque ele bloqueia um tráfego legítimo. E aí você vai bloquear um acesso à rede que não deveria ter sido bloqueado. Isso causa um transtorno tremendo. Imagina uma empresa de cartão de crédito que o IPS está bloqueando coisa que ele não tem certeza e nenhum cliente está conseguindo fazer operações e milhões estão sendo perdidos por minutos, às vezes, por minuto, inclusive. Bom, nesse caso, também, como o IPS ele tem que bloquear o tráfego malicioso, geralmente, o que ele faz? Quando vierem pacotes ou segmentos em fragmentos, ele vai reter esse elemento, esse fragmento, esse pacote, esse pedaço, até que cheguem todos os fragmentos, para ele remontar, analisar se aquilo é um ataque, e depois que ele chegar à conclusão que não é um ataque, aí ele libera o tráfego, senão ele bloqueia. Então, agora ele trabalha diferente. Nós estamos falando de uma necessidade de poder computacional muito mais alto do que um IDS, o IPS ele tem que ter mais hardware. Nós estamos falando de um fator de decisão de risco, onde não deveria haver erro, e nós temos que ter também uma saída de rede muito boa, um throughput muito bom, porque às vezes nós vamos ter várias remontagens paralelas de tráfego está chegando em paralelo, e a liberação de tráfego em grande quantidade de uma vez só. Então, é muito mais complicado você trabalhar com um IPS do que você trabalhar com um IDS. Os dois, tanto o IDS quanto o IPS, eles trabalham com vários métodos. Os métodos mais utilizados são heurísticas e expressões regulares, além de outros até mais modernos que existem. Mas esse é o básico que todo mundo sempre vai ver. No IPS super moderno, esses dois vão existir. No caso de expressões regulares, quem trabalha aí com expressão regular na plateia, geralmente está acostumado a trabalhar com expressão regular POSIX, que é a que a gente usa lá no Shell, no Bash. Elementos de firewall geralmente trabalham com expressões regulares PERL. Por quê? Porque a PERL, que é a PCRE, ela é muito mais poderosa, ela tem mais recursos, ela permite você fazer algumas coisas que você não consegue com a expressão regular POSIX, que é a trivial que nós usamos. Bom, esse é um quadro rápido comparativo, você vai ter log nos dois, você vai ter bloqueio no IPS, você pode ter falsos positivos no IDS, no IPS não. Você vai ter a remontagem de tráfego com retenção do mesmo para fim de remontagem no IPS. O IDS geralmente vai liberar o tráfego enquanto ele está remontando. Bom, agora nós vamos ver aqui o Suricata,
que é um projeto livre de IPS e IDS. Existem outros projetos famosos, mas o Suricata está ultrapassando todos em termos de funcionalidades, velocidade e tudo mais. Pra vocês terem uma ideia, é muito difícil você ter no IDS ou no IPS um throughput alto justamente por causa do poder computacional que você precisa. E depois vocês vão ver também o trabalho de kernel que tem que ser feito, eu vou abordar isso mais à frente. E Suricata já falava em rede 10 gigabit lá em 2012. Então, é uma coisa que já é antiga. Hoje em dia já está se falando, não tem esse dado tão oficialmente, mas já está se falando em rede 400 gigabit na questão de filtragem. Então, você consegue ter um desempenho muito bom. Então, ele é um projeto sob licença GPL2 e foi disponibilizado publicamente pela primeira vez em 2009. Ele é mantido por uma iniciativa, então é uma organização sem fins lucrativos, a Open Information Security Foundation, OISF, e o desenvolvimento desse projeto ele é feito por membros da OISF, por comunidade e também por fabricantes de software e de hardware. Esses caras também, eles dão muito retorno lá na parte de código. Fabricantes de firewalls comerciais também participam aqui. Firewall comercial não tem nada inventado, tá? Para quem não conhece, para quem trabalha com isso, lá dentro, geralmente, é um Linux, um BSD que está rodando com essas coisas aqui por trás. Então, o que um firewall comercial faz, a preço milionário, nós fazemos também. Um exemplo que eu posso dar foi a rede central de segurança das Olimpíadas de 2016. O sistema de firewall foi todo em cima de software livre, não tinha nenhum produto comercial. O core de desenvolvimento hoje é formado por 13 pessoas, a maioria deles, eles todos são da OISF. E em 2018 esse ano foi criado um conselho que o objetivo é aproximar a comunidade dos desenvolvedores do projeto. Então, isso vai fazer com que a comunidade em geral, tanto usuários quanto os desenvolvedores, possam ter um acesso mais fácil e rápido ao projeto através desse conselho. É só comunicar com o conselho e o conselho já vai dizer se aquilo é uma boa ideia, se é implementável ou não, e já vai entrar em contato com a equipe de desenvolvimento, o COI e tudo mais, agilizando os procedimentos. Além disso, o projeto ele conta com um encontro anual, né, uma conferência anual, que existe desde 2015, que é a Suricon. Então, essa conferência, eu posso fazer uma similaridade, no caso do Debian tem a DebConf, né? A Suricon é similar, ela reúne pessoas do mundo inteiro que estão interessadas em participar ali do projeto do Suricata, tanto desenvolvendo, sanando problemas, ou trazendo ideias mais avançadas, ou espectadores que queiram implantar isso em suas empresas ou em seus produtos, e assim vai. O site da Suricon está aqui e o site do projeto está aqui também. Bom, principais características do Suricata. Se vocês pegarem na internet, quem está interessado nesse assunto, eu aconselho que dêem uma olhada aqui, vocês vão ver que em termos de filters, você passa ali uma meia hora lendo o que tem lá. É muita coisa mesmo. Eu vou tentar mostrar aqui o que mais me salta aos olhos. Ele pode atuar como IPS, ou como IDS, ou como IPS, ele tem as duas vertentes. Ele é multithread configurável, então você pode falar assim, eu quero que você use tantos núcleos de processamento. Então, se você tem uma máquina, por exemplo, boa, precisando dar desempenho numa rede, tipo uma máquina que tem aí 4 processadores Xeon, com vários núcleos, cada um, você pode usar a potência máxima dessa máquina e pode configurar o que você quer usar. A gravação de tráfego, ela é feita em vários formatos, mas uma coisa que eu acho interessante
Eu já trabalhei com IPS no passado, com desenvolvimento, e uma coisa que é interessante é que ele pode gravar tráfego no formato PCAP. Ele grava em vários formatos, se você quiser, vários mesmo, JSON, assim vai. Mas ele gravando em PCAP, ele consegue gravar os pacotes que estão passando, principalmente os que estão apresentando anomalia, ataques. E você pode analisar a infraestrutura do ataque, porque o payload dele vai estar lá. Então, isso é muito importante no IPS. Ele tem integração plena com o NetFilter do Linux, eu vou mostrar isso depois. NetFilter, para quem não conhece, é a parte de filtragem de pacotes do Linux. Quando você usa iptables é apenas um comando, ele não é um filtro de pacotes como as pessoas pensam. O filtro de pacotes é o NetFilter, iptables comanda NetFilter, assim como iptables6 também e outros, né? ebtables, arptables, nftables, todos eles comandam NetFilter. Então, ele tem integração direta com o NetFilter, como se fosse, por exemplo, entre aspas, um iptables. Ele tem suporte a Linux, FreeBSD, OpenBSD, Mac OS X, os diversos Macs e o Windows. Ele pode ser, inclusive, implementado nessas plataformas. Isso é legal porque você pode colocar um suricata, por exemplo, numa máquina finalística, que seja um servidor Windows, digamos, para ele atuar como IDS naquela máquina localmente, depois de toda uma possível utilização de criptografia, porque se eu estou na máquina final, a criptografia, o SSL, não, o HTTPS, por exemplo, já vai estar aberto e permite análise, aí você não vai precisar de proxy reverso, no meio do caminho abrindo tráfego para analisar e coisas assim. Ele tem suporte pleno a IPv6, isso nos dias de hoje é altamente recomendável e necessário. Ele decodifica diversos tipos de túneis, eu posso citar aqui o Teredo e o GRE. Ele tem suporte a uma ampla gama de protocolos de camada 2, 3 e 7. Não daria, eu ia ficar com um slide imenso se eu colocasse aqui. Então, eu citei alguns, por exemplo, camada 2 ele suporta PPP, PPPoE, VLAN, MPLS. Na camada 4 ele vai suportar SCTP. Na camada 7, HTTP, Samba, SM, ali ficou PT, mas é TP. DNS, NTP, etc. É muita coisa que ele suporta, muita mesmo. É uma lista enorme. Diversas possibilidades de aquisição de dados, isso aqui é muito importante, incluindo sockets de alta performance. O que é isso? São tipos de sockets que são utilizados hoje em dia nos sistemas operacionais para você poder capturar o dado que está trafegando e repassar para alguém. Então, ele suporta AF-Packet, PF-Ring e NetMap, por exemplo. Tem outros suportes, mas esses são de alta performance, você consegue dar velocidade, você não vai parar uma rede ou limitar a velocidade dela, porque um filtro que está no meio do caminho, um IDS, por exemplo, um IPS, não tem velocidade suficiente de aquisição, de análise, de resposta e tudo mais. Ampla possibilidade de saída de relatório de dados, ele te dá muitas saídas de dados, como eu já falei antes, sobre o que está acontecendo. Atualização de regras via internet, então você tem diversas regras que podem ser aplicadas nele, inclusive regras de snort e tudo mais, e possibilidade de regras personalizadas. Então, ele já traz diversos conjuntos de regras prontas. Na versão 4.05 do dia 17, eu consegui listar 17 conjuntos, os nomes desses conjuntos estão aqui. Então, dentro de cada, isso aí são arquivos, dentro de cada um deles vai ter um monte de regra contra determinado tipo de ataque. Pelo nome que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem imaginar o que pode acontecer. Tem até aqui games, por exemplo, malware, que você pode então descobrir que está trafegando alguma coisa de games. Para quem entende um pouquinho de cibernética, principalmente dentro de um Itaipu, nós temos detecção de ataques para escada, que são grandes redes, tipo redes que controlam usinas e tudo mais. Então, ele é bem completo, traz muita coisa que é interessante para a segurança. Algumas desses conjuntos são providos
por essa entidade aqui, e vocês vão ver mais tarde que isso pode ser buscado lá automaticamente. Há um documento criado pela empresa, Proofpoint, que define vários desses conjuntos de regras. Então, você fica olhando assim aquelas regras, você pode ficar perdido. O que que isso faz? Esse documento aí, que eu vou mostrar aqui rapidamente, ele te mostra ali o que está acontecendo em cada conjunto desse. Então, esse documento, vocês veem as regras aí, ó. Você tem ali a parte ActiveX, Attack Response, e assim vai. E ele vai te dando aí um overview de cada um desses. Você veja, esse conjunto aqui, por exemplo, ele é atualizado diariamente e há uma lista de top attackers, né, atacantes. E você pode fazer bloqueios, e tem outras listas desse nível, diretamente pelos IPs ou características desses atacantes aí, e diariamente essa lista é atualizada, e diariamente você pode atualizar o seu sistema com uma lista dessa. Vou fechar aqui. Bom, o Suricata atuando como IDS, então, ele vai apenas escutar o tráfego e gerar logs sobre as atividades suspeitas, sendo comprovadas ou não, ou seja, vai gerar falso positivo, e isso é desejável em um IDS, como eu já falei antes. Falsos positivos são necessários. Na condição mencionada, então, a sua instalação poderá ser feita sobre uma máquina que esteja atuando como roteador, nível 3 do modelo OSI, nível de rede, ou como bridge, nível 2, que é a camada de enlace. A bridge é interessante porque ela te fornece algumas vantagens, como invisibilidade e dificuldade de ataque. Nesse site aqui, para quem usa Debian, por exemplo, eu cito Debian como uma referência, mas qualquer distribuição, você faz uma bridge, mas para quem usa Debian, nesse site aqui, mostra como é que se faz uma bridge. Parte desse site serve também para outras distribuições. O grande lance da bridge é que ela está atuando em camada 2, em nível de enlace, ela é como se fosse um switch. Bridge é um switch com menos portas, dá para falar grosseiramente assim. E é muito difícil você atacar, então, um switch, porque ele é invisível no meio do caminho. Você não consegue detectar quando você está navegando numa rede, que você tem 3 switches no seu caminho. Se ele não tiver nem IP para administração, por exemplo, você não consegue direcionar um pacote para ele. Então, dá para fazer o seguinte, dá para você colocar tua rede aqui, a internet lá, no meio do caminho, inline, né, o tráfego passando por dentro, você coloca uma máquina atuando como bridge. Ela vai fazer a interligação das duas porções, né, roteador lá, rede sua aqui dentro e tal, pela camada 2. Então, isso vai passar direto aqui, rápido, e uma passagem direta, e é invisível esse equipamento, esse computador que está aqui. E agora você pode botar o IDS, né, o Suricata, escutando uma das interfaces e gravando todo o tráfego malicioso. Isso fica super leve, dinâmico, invisível, resistente a ataques. Como é que eu vou atacar esse Suricata, por exemplo? Eu não tenho muito como chegar nele, ele não tem IP nem nada. A não ser que algum tráfego faça que, por um erro de programação dele, que é uma coisa mais difícil também de acontecer, provoque um buffer overflow nele e ele vai sair do ar. Mas, efetivamente, eu não vou ter acesso a ele porque eu não vou ter um shell reverso nem nada assim, porque isso aqui não tem camada de rede. Agora, ele pode ser colocado também no sistema de camada 3. A instalação dele no Debian, ele é feito com a ptget install Suricata, em outras distribuições é só usar sistemas similares de instalação. Eu só faço um alerta, ele está atualizado no Debian, mas eu andei olhando, ele não está muito atualizado em outras distribuições.
Para quem não conhece, tem um negócio que eu acho fantástico, eu uso muito, que é esse site aqui, esse ripology.org. Ele mostra a situação de um determinado programa em diversas distribuições, 30, 40 distribuições, e você consegue ver lá o número da versão que está lá dentro. No Debian está a versão 4.05, já na distribuição XYZ está a versão 2 não sei o que ainda, né? Aí você consegue ter uma mensuração, não, pô, aqui está atualizado, esses caras estão sempre trabalhando em cima, porque isso aqui é segurança, você tem que usar uma distribuição que te dê algo sempre atualizado. Então, ali você tem uma base de escolha da melhor distribuição para você, para usar aquele tipo de sistema. Lembrando que você pode usar isso também em cima de um FreeBSD ou coisa assim, não se limita só a Linux. E aí, depois que você fizer a instalação básica, você vai entrar no arquivo suricata.iml, né, que ele é amigável para seres humanos, é muito bem documentado lá dentro, diz a função de cada coisa, vai ter um pouco de paciência de sair lendo e vai configurar. Mas olha, você tem isso aqui configurado, se você ler tudo, que inclusive você vai aprender muito, como funciona os sockets de alta performance, lá está explicando e tudo mais, em meia hora você tem um suricata funcionando e você aprendeu. Então leiam, quem for mexer com isso, leia, tenha a paciência de ler todo o arquivo de configuração. E ele tem a integração com o Inkmaster, que é o sistema de atualização de regras do Snort. Então, ele tem ali um wrap, né, que faz, assim, você vai ter o Inkmaster do Snort na sua máquina e um wrapper que comanda ele, adaptando o trabalho dele ao suricata. Então, funciona assim, você vai instalar o suricata Inkmaster, você vai fazer depois um suricata Inkmaster Updater, para atualizar as regras. Isso vai trazer todas as regras atualizadas, inclusive daquele site que eu mostrei. E, em seguida, você vai fazer um reload das regras. Isso também é legal, digamos que você esteja mexendo numa rede que tem um tráfego violento, né, milhares de pacotes por segundo e tudo mais. Você não precisa reiniciar o suricata para ele ler as regras. Ele, em produção, vai ler as regras e continuar o trabalho dele. Então, vai ser esse último comando aqui. Bom, além de atualizar o suricata, o comando updater, ele vai trazer o download das regras existentes lá naquele site que eu falei antes, como eu já disse, e quando você, depois disso, simplesmente isso, meia hora de trabalho, inicia o suricata e boa viagem, começou. O log mais comum, olha, você tem mais de 10 ou 15 tipos, eu não contei, mas tem mais de 10 ou 15 tipos de log no suricata. O mais comum é o fast log, que ele vai te dizer os eventos em tempo real que estão acontecendo numa linguagem para olhos humanos, porque você tem outros tipos, né? Log em formato JSON, em XML, e em PCAP, e assim vai. Esse daqui vai te dar uma leitura rápida. Eu vou fazer uma demonstração rápida disso aqui, então. Isso é ele funcionando já. Bom, nós temos aí uma máquina atacante, um suricata no meio do caminho, e lá na frente, vocês não estão vendo, tem uma máquina a ser atacada. Então, nós vamos ficar de olho aqui no fast log, e o atacante vai começar a fazer algumas coisas contra a máquina que está sendo protegida. Olha, um simples ping, se você tiver com todas as regras habilitadas, por exemplo, ou se habilita o que você quiser, ele já vai mostrar que aconteceu. Agora, vocês podem ver aí uma ação de escaneamento em cima de um servidor FTP com Hydra, e vocês podem ver que ele detectou a ação aqui. Em seguida, nós vamos fazer uma nova ação com o Nicto, agora em um servidor web. O Nicto vai dar aquela enxurrada de tentativas, né, para quem conhece, em cima do servidor, e vejam aqui que o fast log está registrando tudo o que acontece. Ele está rodando aqui em cima e o fast log registrando o que está acontecendo.
cada tipo de ataque que está sendo feito está registrado aqui, então. Nós estamos vendo, relembrando que nós estamos vendo a atuação dele como IDS, tá? Bom, agora nós vamos ver a atuação dele como IPS no Linux. Toda a documentação oficial descreve ele atuando no Linux por causa dos sockets, mas tem documentação não oficial já falando de FreeBSD e outras coisas, basta procurar na internet. Tem muito documento na internet, muito. O manual do Suricata, o manual em si, que é provido pelo site, ele é fantástico. Ele tem 200 e poucas páginas, acho que a última versão é 219, se eu não me engano. Só explicando como se faz uma regra, caso você queira fazer as suas regras, são 90 páginas. E o melhor, não é uma leitura chata. A leitura, ela é extremamente interessante, o formato de letra, de fonte que eles usaram, espaçamento, tudo, faz com que o manual realmente seja útil e agradável. Então, ele é muito bem documentado. Fora as pessoas que escrevem sobre isso aí pela web, que tem diversas ideias e implementações e tudo, e você vai achar muita coisa. Bom, vamos falar então um pouco sobre sistema operacional. Rede em sistema operacional, via de regra, eu coloco via de regra por insegurança pessoal, vou ser sincero, mas eu nunca vi em nenhum sistema operacional uma pilha de rede, um sistema de rede que não fosse implementado diretamente dentro do kernel. Isso vai funcionar em kernel monolítico, em microkernel, em híbrido, é dentro do kernel que se coloca a rede, tá? Então, você está falando em rede, está falando em tráfego, está falando em bloqueio, você está falando em kernel. Isso é o ideal. Os kernels, eles geralmente trabalham com o conceito de kernel space e user space. Pelo menos num kernel híbrido e no monolítico, que é o caso do Linux, tem user space. Pode ser que no microkernel não tenha user space, é a arquitetura dele, mas aí nós estamos falando de outro tipo de kernel, por exemplo, o Minix. No Linux vai ter kernel space e user space. Qual é a diferença? Kernel space é a área protegida do kernel, é onde o kernel atua. É uma área restrita, protegida, limitada, geralmente ela não é muito grande, porque ela tem que ter performance e segurança. E o usuário e seus programas, inclusive seus programas pesados, atuam em user space. Vários elementos de sistema operacional também atuam em user space. Pode ser que você tenha, por exemplo, um sistema de vídeo atuando em user space. Bom, agora que a gente sabe que tudo de rede está dentro do kernel e que o kernel tem kernel space, né, o sistema operacional, tem kernel space e user space, a gente tem que colocar as coisas nos devidos lugares. Implementações de IPS em user space não alcançam boa velocidade de análise de throughput. Antigamente, por exemplo, havia um IPS chamado HLBR. Ele fazia, na época, uma implementação de user space para usar o modelo de bridge. As redes eram lentas, você tinha internet de luxo, era de 1 megabit por segundo, então ele criava uma bridge em user space, e tudo que passava por ali era analisado, e se fosse o caso, o IPS, que era invisível por estar em bridge em user space, ele bloqueava ou não. Isso é uma péssima implementação. Eu posso falar porque eu era o líder do projeto. Porque em user space você não tem velocidade. Dava certo quando as redes eram pequenininhas, quando a velocidade de internet era pequena, mas passou de 10 megabits por segundo, melhor, passou de 4 megabits por segundo, você não consegue performance num sistema desse. Então, vocês têm que entender
que IPS, o ideal, ele está atuando em nível de kernel space. Mas aí o teu IPS teria que ser um módulo de kernel. Você teria que fazer um IPS que, na verdade, é um módulo, aí você vai fazer o mode probe para carregar ele vai se plugar ao kernel e vai atuar. Mas nós temos problemas. Primeiro, o módulo de kernel não é trivial de você mexer com isso. Não é trivial. E se você fizer besteira, e ó que nós estamos falando de sistemas de segurança, você acaba de injetar uma falha de segurança no seu sistema operacional. Você tentando fazer segurança, você dá insegurança. Segundo, módulos de kernel, como eu falei, kernel space, kernel são coisas pequenas. Módulos de kernel tem que ser coisas pequenas e bem direcionadas. IPS é um monstro. Então você agora vai ter que conectar um monstro no seu kernel como módulo. Isso não dá certo. Coisas grandes e pesadas tem que trabalhar em user space. Mas aí eu volto ao problema original. Como é que eu faço um IPS que é grande e pesado, coloco em user space e dou performance nesse negócio? Bom, o NetFilter, ele é implementado totalmente no kernel, que é o que vocês conhecem vulgarmente, apesar de estar errado esse conceito, como IPTables. IPTables, na verdade, é quem comanda o NetFilter. E o NetFilter, ele é do próprio projeto de kernel, ele fica dentro do kernel, tá? E ele é gerenciado pelo comando IPTables, EBTables, ARPtables, NFtables e assim vai. E aí é que está, ele provê uma API de comunicação com o user space. Olha só, eu tenho o NetFilter, que é o cara que faz bloqueio via IPTables, que está dentro do kernel, é veloz, e joga um braço lá no user space, que agora eu posso fazer comunicação através desse canal. É uma API. Isso parece legal. E o Suricata pode se conectar com o NetFilter e solicitar bloqueio de tráfego. Então, o que acontece? Quando está trafegando dentro do kernel, ele manda uma cópia para o user space, o Suricata olha o que está trafegando e, se for o caso, via esse canal, ele manda uma ordem de bloqueio e vejam, quem vai bloquear vai ser o NetFilter, não vai ser o Suricata. Então, você tem agora performance. Resolvido. Essa é a Lua, minha Samoyeda, quando ela tinha 3 meses. Resolvi fazer uma homenagem a ela. Bom, existe a NF Netlink Queue, que está presente no kernel Linux desde a versão 2.6.14, e coloca pacotes de rede em uma fila, enviando as informações dos mesmos para o user space por intermédio do alvo NFQ. Exemplo. Então, olha só como a coisa funciona. Você quer filtrar um determinado tráfego. Para quem manja um pouquinho de IPTables, está mole, e eu vou traduzir aqui. Você está falando, dentro do kernel, via NetFilter, né? Porque você está mandando um comando de IPTables para o NetFilter, é o seguinte, tudo que estiver atravessando o kernel, está entrando pela ETH0 e saindo pela ETH1, forward, e estiver saindo pela ETH0, ou seja, está indo para lá, e o protocolo é TCP e o destino é uma porta 22, SSH, J, que é o jump, NFQ, ou seja, ele vai enfileirar. Ele não vai dar drop, ele não vai dar accept, ele não vai dar log, ele vai botar num buffer. E é esse buffer que vai bater lá no user space, entenderam? Então, tudo isso que estiver passando, esse tráfego, vai bater no user space. E eu posso dar um número para a fila. No caso, eu resolvi dar o número 5. Se eu não falar o número, se não tiver isso aqui no comando, ele vai dar o número 0. Esse é o padrão. Mas eu posso dar um número. Então, agora, vai bater, vai sair, viu um pipe aqui, vai bater lá no user space esse tráfego de SSH dizendo, olha, isso aqui é a fila 5. Muito bem. Informações que são enviadas. O ID da comunicação, cabeçalho e payload, ou seja, o pacote inteiro e mais um identificador de tráfego dentro do kernel. Um programa em user space, Suricata, por exemplo, tem outros que usam isso, tá? Pode inspecionar ou modificar o pacote se desejar. Olha, a informação que você recebe pode ser, inclusive, modificada e reinjetada no kernel. Dá até para fazer isso. Que não é bem o que a gente quer. Mas a gente quer inspecionar. A seguir, tal programa deve descartar ou reinjetar o programa no kernel. Isso é o básico de NFQ, porque pode fazer outras coisas. Então, o tráfego que me interessa passou, vai uma cópia
para o user space, e enquanto o user space não responde, esse tráfego fica retido lá no NetFilter, ele não prossegue. É aí que está. User space, o suricata analisa, fala, isso é um ataque, ele manda de volta uma resposta de drop, e o tráfego é descartado. Ou o tráfego é aceito, na verdade ele faz uma reinjeção, mas isso é firula, é detalhe, o que interessa é vocês entenderem o macro. Se a fila lotar, os novos pacotes serão descartados ou aceitos por default. O default é o seguinte, encheu a fila, a aplicação não está dando vazão, pô, você está precisando de processador e memória, então, melhora essa máquina. Mas não está dando vazão, os novos pacotes que chegarem para o NetFilter vão sendo descartados, esse é o default. Mas existem mecanismos para você dizer coisas diferentes, por exemplo, no caso do buffer estar cheio, começa a aceitar involuntariamente, ou começa a fazer outros tipos de ação. Então, você pode definir o que vai acontecer. Agora, o ideal é você ter máquina para suportar esse tráfego, né? Porque, efetivamente, isso é o mais fácil. Você só precisa de dinheiro, ir no mercado e comprar. Eu quero tal máquina. O mais difícil é você ter um IPS que suporte isso. E agora você tem. E esse você não precisa comprar, inclusive. O kernel space é rápido, então o programa user space também tem que ser. E o software que nós estamos usando, o Suricata, vai depender agora do seu hardware, como eu falei antes. Como IPS, o Suricata deverá ser colocado inline, referenciando a fila designada pelo NFQ. Lembra que lá antes eu falei na regra de PTables que eu ia usar a fila 5? Olha como eu boto o Suricata como IPS no ar agora. Suricata com executável, o arquivo de configuração "-q5", vai usar a fila 5. Pronto, ele está atuando como IPS a partir de agora. Lógico que você vai ter que tunar as regras, porque agora ele não é IDS, ele não pode dar falso positivo. Você vai desabilitar o que não te interessa. Eu não mexo com escada, desabilita todo o pool de escada. Eu não mexo com tal coisa, com e-mail, eu não tenho servidor de e-mail. Desabilita todo o pool lá de SMTP e tudo mais. Eu mexo com HTTP. Vai vendo as regras que estão dentro do pool, pô, essa vai dar falso positivo, essa não sei o quê. Então, você vai tunando. O número da fila, caso você esteja usando o Debian e queira que isso entre como daemon na inicialização, você pode configurar no etc default suricata. Lá dentro vai ter os parâmetros de inicialização, um deles é o número da fila. Agora, isso é regra fundamental em sistemas de firewall. Depois de todo o IPS, você tem que obrigatoriamente ter um IDS. Para quê? Para ver o que o IPS deixou passar. E voltar no IPS. Diariamente você vai ter que ter um analista de segurança, analisando o IDS, vendo o que passou e realimentando o IPS com novas regras. Lembrando que o analista de segurança, ele só faz isso na vida. Ele não mexe com rede, ele não atende telefone, não é, Paulo? Né? Então, e todo mundo tem isso na sua empresa. Isso é fácil, tem aos milhares aí, a gente não sabe nem o que fazer com tanto cara desse tipo, que a gente tem 10 em cada empresa. Você pode ter outros IDS. Eu posso ter o IPS, o Suricata como IPS, tá bom, depois tem que ter IDS, isso é regra fundamental, condição sine qua non para você ter um sistema bem feito. Eu posso ter outro Suricata como IDS? Pode. E depois eu posso ter um Snort? Pode. Para você poder, e outro? Pode. Para você poder depois ir alimentando com regras lá na frente. Então, em virtude da possibilidade de bloqueios via comando da NFQI, o Suricata poderá ser instalado em máquinas finalísticas. Olha que legal! Você pode ter um IPS, eu não sei nem se esse termo existe, que existe HIDS, né? Esse aí veio na minha cabeça ontem de madrugada, eu já estava na alta madrugada, começa a mexer. HIPS, porque você pode chegar na tua máquina final, esse é meu servidor de páginas. Eu vou fazer, lá eu fiz forward, eu vou fazer um NFQI com input, em vez de forward. Tudo que chegar nela vai para a NFQI e um Suricata lá analisando e mandando dropar na máquina final, já sem criptografia, sem nada. Ó, que bacana, que solução interessante. Bom, você também pode usar isso como fail to ban. Isso aqui é o objetivo de uma palestra inteira. Isso é parte, como eu falei já em outra palestra, inclusive no Latinoé,
foi com esse conceito aqui que um dia me veio à cabeça e eu montei a Rede Central de Segurança das Olimpíadas 2016. Tem uma palestra só disso, que é essa daqui, ó, controle de anomalias e bloqueios de ataques em rede em tempo real, que vai explicar todo esse sistema que eu resumi aqui. Você pode usar em conjunto com o Fail2Ban. Fail2Ban, para quem conhece, ele é baseado em iNotify, então você bota o Suricata como IDS, ele gerando log. Agora você faz, o resumo dessa palestra, o que eu estou falando, tá? Agora você faz um filtro no rsyslog para tudo que tiver determinado tipo de evento, em vez de ir para o log normal, vai uma cópia para outro log separado. O Fail2Ban, que é um analisador de logs e faz bloqueio em cima de eventos, ele está olhando para esse log com iNotify, quando o log move, ele analisa, e aí ele chega à seguinte conclusão: bate com as regras que eu tenho, é um ataque. Ele bloqueia esse IP por 48 horas, por exemplo, que o Fail2Ban funciona assim. Se tal coisa acontecer 3 vezes num período de 5 minutos, bloqueia o IP atacante por tanto tempo. É assim que ele funciona. E o legal, depois desse tempo ele desbloqueia automaticamente, né? Você tem IPs dinâmicos no mundo. Então, olha só que interessante. Você mudou a forma de ver o tipo de performance, porque na visão anterior, você tem um trabalho em que ele como IPS, ele está olhando tudo que passa, ele ficou olhando, e se ataque, bloqueia, volta. Ataque, bloqueia, ele fica o tempo todo processando. Mas ele bloqueia aquela ação, não o camarada. O camarada continua online, acessando o site. Ele apenas não consegue atacar. Ele atacou, perdeu. Atacou, perdeu. Atacou, perdeu. Caramba! Vamos acessar para ver o que esse site mostra. Ele acessa. Nessa concepção, não. Nessa concepção, o cara atacou. Ó, isso é um ataque. Vamos dar 2 chances para ele. Isso é um ataque. Vamos dar 10 minutos. 3 minutos depois, pô, isso é outro ataque. Do mesmo cara, bloqueia por 48 horas, pronto. Game over. Ele agora não consegue acessar o site, a infraestrutura, não consegue acessar nada. Ele está isolado do mundo. E você teve um trabalho um pouco menor, porque você depende de menos máquina, você saiu de IPS, foi para IDS, e você tem um pouquinho mais de segurança, que esse cara que estava tentando, agora durante 2 dias ele vai tentar, e só se você for o alvo dele, que ele vai voltar a tentar. Se ele for script kid, se ele for robô e tudo, ele já não volta mais, porque 48 horas de bloqueio ele vai encher o saco e não vai mais voltar. Então essa é uma outra forma de você atuar com Fail2Ban, e como eu falei, vocês vão encontrar os detalhes aqui. Personalização de regras. Então, como eu já falei, é possível personalizar regras. Então, você pode desabilitar regras, modificar regras existentes e criar regras novas. Você pode entrar lá dentro de um pool de regras, do conjunto, do conf, aliás, e dizer, essas regras, esse pool, esse conjunto eu não quero. Agora você pode entrar dentro de um conjunto, que é lá no etc suricata roles.g, vão estar os conjuntos lá e dizer, olha, nesse conjunto de 200 regras para HTTP, por exemplo, essa aqui eu não quero, comenta. Ou você pode pegar e modificar, ó, essa daqui que está falando tal coisa, está usando tal expressão regular, eu quero que tenha essa palavra aqui. Ou você pode falar, não, essa é interessante, mas eu quero uma igual a essa que tem essa palavra, você cria outra. Você pode fazer tudo isso. Problema, quando você mandar atualizar amanhã de manhã o seu suricata, vai vir um novo conjunto de regras que vai ser descompactado e vai superpor tudo que você tem. Nós temos então que atuar agora em cima dessa perda de dados, que são as modificações que nós fizemos. Então, como eu falei, o Manual Oficial do Suricata, ele possui mais de 90 páginas que explicam de forma simples e direta como funcionam as regras. Deixa eu... Estou atrasado, mas deixa eu ver se eu abro aqui ele. Não, eu vou perder tempo. Se for o caso, no final eu abro. Mas, em suma, lá no site do Suricata tem o manual dele, é sensacional e vocês vão ver lá como é que a coisa funciona. Você também pode estudar as regras existentes, elas estão aqui no Suricata Roles. Para desabilitar uma regra, basta comentar com a cerquilha. Para desabilitar o pool, entra no arquivo geral de configuração e desabilita tudo. Para modificar, você entra lá e modifica.
Agora, como eu falei, é necessário ter cuidado com o Ink Master, porque as atualizações vão reverter algum trabalho que você tenha feito anteriormente. Então, como é que você faz? Você vai atuar diretamente no Ink Master. Você vai entrar no etcoinkmaster.conf e, por exemplo, cada regra tem um ID, ele chama de SID, tá? Que é o Suricata ID ou coisa assim, deve ser isso. Mas, em suma, cada regra vai ter lá um ID. Você entra no Ink Master e coloca isso aqui, ó, disable SID e o número dele. O que vai acontecer? Quando ele fizer download das novas regras, ele vai superpor as anteriores, mas imediatamente depois ele vai editar o arquivo e vai comentar aquela que você quer. E assim vai acontecer com tudo, com modificações e tudo. Então, por exemplo, eu quero modificar essa regra. Em vez de Heriberto com E maiúsculo, eu quero Heriberto com E minúsculo. Já sabe, se entrar na regra e fizer isso, na próxima atualização perde. Aqui no mesmo arquivo, e é outro arquivo que vocês têm que ler todo para entender, ele é bacana de ler e tal, vocês vão aprender muito, você pode fazer coisas tipo um sed, dizendo que vocês querem um modify de tal coisa, pipe para tal coisa, então ele baixa um novo conjunto de regras, no SID tal, né? Você baixa um novo conjunto de regras, ele superpõe, em seguida ele vai naquele SID, procura tal palavra e troca por tal palavra. Por exemplo, regra nova, ele injeta a regra nova, depois que fizer a atualização. Então é tudo feito nesse arquivo aqui, o inkmaster.conf. Conclusão. Não vai haver tempo para perguntas, como normalmente acontece nas minhas palestras, então, como normalmente acontece, quem tiver dúvidas, no final me procura, eu vou ficar ali atrás um tempo, em pé, esperando, se alguém tem dúvida, pode me procurar lá, não tem ninguém, eu vou embora. O Suricata é um IDS, um IPS versátil e com muitas características interessantes, é uma boa performance como IPS, a sua boa performance como IPS é facilitada pelo uso da NFQ, que vai te dar, é o sistema que vai te dar a NFQ no NetFilter. Há diversas regras prontas, atualizadas constantemente. E é possível ter regras personalizadas, né? Os meus agradecimentos finais aos participantes especiais, que foram o Suricata, Léo e a Samoia da Lua. Essa é uma foto dessa semana. Sempre rindo, né? E é importante deixar aqui para vocês algumas referências, para vocês não ficarem virando a internet sem parar que nem uns loucos, vocês vão nesses lugares aqui, que é onde vocês vão encontrar o que vocês precisam. O site oficial do Suricata, o wiki do Debian, tem pouquinha coisa, mais ajuda. Lá no site tem um manual. É sensacional. Tá? Aqui explica como a NFQI funciona, isso para os mais curiosos. É uma explicação bem tranquila. Tá? No Man IPTables Extensions, vocês vão ver todos os parâmetros possíveis na NFQI, muita coisa legal tem lá, para você fazer coisas mais avançadas. Do jeito que eu mostrei já funciona, mas você pode fazer coisas mais avançadas. A minha palestra Sistemas de Firewall, que está disponível aqui, e a minha palestra Controle de Anomalia e Bloqueios de Ataques em Redes em Tempo Real, que está disponível aqui. Todas as minhas palestras estão disponíveis no meu site, inclusive essa que está aqui. Muito bem, atingidos exatamente o tempo limite. Eu agradeço a todos, de tarde eu tenho aí mais palestras para quem quiser, agora de manhã eu tenho outra, e de tarde tem outra. Se alguém quiser tirar dúvida, eu vou agora fechar meu equipamento, me procurem ali atrás para eu abrir aqui o espaço para o próximo palestrante. Obrigado a todos que acordaram cedo para vir aqui e um bom último dia de Latinoé para todos.